Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Pacto Nacional pela Primeira Infância, a iniciativa firmada há 2 anos pelo CNJ e vários atores que integram a rede de proteção à infância no Brasil. O que pode ser mais importante do que garantir os cuidados que qualquer criança precisa nos primeiros anos de vida? 0 a 6 anos. Esta é a fase da vida mais decisiva para o desenvolvimento dos seres humanos. É o momento em que o cérebro forma até 1000 novas conexões de neurônios por segundo, uma velocidade única na vida. E essas conexões são fundamentais para o aprendizado e a saúde das crianças. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lembra ainda que a falta de atenção integral, que inclui acesso à saúde, nutrição adequada, estímulos, amor e proteção contra a violência, impede o desenvolvimento adequado de meninos e meninas. Foram todos esses argumentos que fundamentaram o chamado Marco Legal da Primeira Infância, que completa 5 anos agora em 2021. Essa é uma lei inédita no mundo, porque ela busca reforçar o artigo 227 da Constituição da República, que prevê a prioridade absoluta para os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e também ela reforça o Estatuto da Criança e da Adolescência. Além disso, essa lei prevê princípios e diretrizes para políticas públicas voltadas à primeira infância. E para aplicar o marco legal, o CNJ e o Unicef se uniram para liderar o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Criado em 2019, o pacto reúne quase 300 entidades de todos os setores da sociedade em uma grande rede interinstitucional. O objetivo é estimular políticas públicas para garantir os direitos das crianças. O surgimento do pacto praticamente coincide com o início da pandemia de Covid-19. A doença, além da saúde, afeta as condições de vida da população e é especialmente cruel com as crianças mais vulneráveis à insegurança alimentar. Uma situação que torna o pacto ainda mais importante e necessário. Além de representar a garantia dos direitos fundamentais de todas as crianças, também representa o melhor investimento que uma nação pode fazer para seu próprio desenvolvimento sustentável. No Judiciário, a implementação do pacto envolve a disseminação de boas práticas e a realização de um diagnóstico da atenção à primeira infância no sistema de justiça em 120 municípios brasileiros. O diagnóstico inclui um grande levantamento das pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema. Ele tem esse objetivo de dar o subsídio para a realização do diagnóstico, que é um diagnóstico com abordagem mista, que a gente chama, uma abordagem quantitativa e qualitativa, ou seja, ele busca dados estatísticos, busca as informações, números que vão subsidiar essa pesquisa, mas ele também busca percepções, entrevistas, no sistema de justiça, com conversa com promotores, defensores, juízes. O projeto também investe na capacitação dos profissionais que atuam na primeira infância. O objetivo é treinar quase 24 mil pessoas, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de garantia de direitos, para que elas trabalhem de forma mais qualificada. Só a partir daí, vamos poder criar novas políticas públicas em prol da primeira infância. Esse resultado será compartilhado com todos os quase 300 signatários, para investir nessa primeira infância e seria um investimento mais direcionado para os problemas que serão identificados. E vamos além, vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Maíra Souza, oficial de primeira infância do Unicef, e com Marta Volpi, assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Qual é a avaliação que o Unicef faz, Maíra, da situação da primeira infância no Brasil na comparação com outros países? O Unicef, ele vê com muita preocupação nesse momento de pandemia que a primeira infância tem sofrido os impactos indiretos da interrupção de diversos serviços
durante esse contexto da pandemia. É claro que diversos indicadores sociais já são alarmantes quando a gente pensa em infância no contexto global, com indicadores que já vêm chamando mais atenção, como a redução do aleitamento materno exclusivo, a baixa cobertura vacinal, o aumento da insegurança alimentar, o aumento de violência contra as crianças, e no Brasil também essa tendência se repete. Marta, e a avaliação da Brinq, qual é? Em relação à violência, a gente tem se preocupado bastante, porque as crianças elas tiveram um espaço mais reduzido de circulação. Então, a grande frequência delas, né, a grande participação com o mundo externo, que é através da escola, com a suspensão das aulas, elas ficaram mais restritas ao espaço domiciliar. Então, muito se preocupou como é que essas crianças estavam, tanto em relação à saúde mental, quanto em relação à segurança física e alimentar, né, dessas crianças em primeira infância, em especial, para o desenvolvimento delas. E agora também desperta-se a preocupação com aquelas que perderam o principal cuidador, né, o principal responsável, em razão da Covid-19. Então, tem uma série de questões agora que o Brasil, né, já tinha que enfrentar, relacionadas ao desenvolvimento infantil, e que a gente estava avançando de uma certa forma nesse enfrentamento, e que com a pandemia os desafios se tornaram um pouco maiores. Maíra, quando a gente fala em violência contra a primeira infância, a gente está falando do que exatamente? Que tipo de violência? A violência contra a primeira infância, ela pode se manifestar de diferentes formas, tanto a violência física, como agressões, palmadas, beliscões, puxões de orelha, ou violência psicológica, como ameaças, xingamentos, outras atitudes contra as crianças que muitas vezes os pais adotam com o intuito de educar, mas que acabam tendo repercussões super negativas no desenvolvimento infantil, e claro também a violência sexual, né? E quando a gente fala dessa faixa etária, é uma violência que é muitas vezes negligenciada, porque ela é silenciosa, ela acontece em sua maioria no ambiente doméstico, mas também é importante a gente ter essa atenção de que quando nós olhamos para indicadores como violência sexual, por exemplo, cerca de 50% acontece nessa faixa etária de 0 a 6 anos. E Marta, e a questão da fome? Num passado relativamente recente, o Brasil conseguiu dar um salto importante nessa área, mas muito mais recentemente houve um recuo, uma regressão a patamares anteriores. Que repercussão isso tem sobre a primeira infância no Brasil, levando em conta, inclusive, que esses são anos-chave no desenvolvimento, na formação do cérebro, do corpo de uma pessoa? Isso impacta diretamente na qualidade de vida das crianças, na segurança alimentar dessas crianças. E a preocupação com a primeira infância, ela vem desde a gestação, né? De como a mãe dela se alimenta durante a gestação. Nós ainda aguardamos dados novos, né, a respeito de segurança alimentar para analisar qual foi o impacto dessas mudanças na vida das crianças, o que de fato aumentou em relação à segurança ou insegurança alimentar. Mas a gente sabe que vai ter uma diferença grande daquilo que o Brasil já vinha avançando. Provavelmente os dados vão apontar um retrocesso. Maíra, e como é que o Brasil enfrenta essas dificuldades todas? Estamos falando especialmente do serviço público, evidentemente, mas, claro, a sociedade como um todo. Há uma mobilização suficiente para o enfrentamento dessa questão tão importante? Existe uma mobilização, mas ela ainda não é o suficiente para endereçar todo esse fenômeno que vem sido agravado pela pandemia, né? Porque é algo mais complexo. Então, inclui a renda familiar, acesso à alimentação saudável, de qualidade, a insegurança alimentar, ela é alimentar e também nutricional, e também precisa haver uma mobilização mais completa para que as crianças e as famílias, inclusive as gestantes, tenham acesso a uma rede de proteção e a serviços mais especializados de saúde e de nutrição, né? Então, a gente nota
mas os dados que o Unicef já tem é que existe uma mudança de hábitos alimentares que foram causados durante o período da pandemia de Covid-19 no Brasil, o aumento do consumo de alimentos industrializados também. Então, nós vivemos uma crise nutricional realmente, principalmente quando nós olhamos para as crianças mais vulneráveis, fazemos um recorte étnico-racial, olhamos para as dificuldades que as crianças indígenas também encontram nesse momento. Então, nós precisamos, de fato, olhar com mais atenção e com mais priorização para as necessidades das famílias e das crianças mais vulneráveis nessa faixa etária. Marta, eu queria a mesma avaliação sua do papel que o poder público tem exercido nessa área e a sociedade como um todo. Até é interessante observar, você como assessora da Abrinq, uma entidade da sociedade civil, pode nos ajudar a compreender melhor esse fenômeno. Eu concordo com as colocações da Maíra. O problema ele é complexo e nós temos as nossas grandes políticas, elas são segmentadas, né? Então, os planos eles precisam se conversar, né? Além da gente pensar o que precisa ser feito em termos de assistência, de saúde e de educação, essas políticas ainda precisam se conversar. A gente tem que ter alguns planos de retomada de algumas questões emergenciais, além de recuperações a longo prazo, né? Então, algumas coisas precisam, né? A gente está falando ainda de retomada das aulas presenciais, então essa é uma questão que a gente precisa tomar algumas medidas urgentes. E medidas a longo prazo, por exemplo, seria uma recuperação desse período de ausência de aulas presenciais ou até mesmo a questão de tratamento de saúde mental dessas crianças que ficaram um tempo isoladas do convívio social e que a gente sabe que vão voltar para a escola com histórias e demandas bastante específicas dessa vivência que foi muito diferenciada, né? E com relação à assistência, a gente conversa bastante, né? A gente tem toda essa discussão da renda familiar, né? Que é necessário auxiliar as famílias nesse momento, né? Da primeira infância tem essa preocupação muito grande de se cuidar de quem cuida, como a Maíra colocou, precisa de rede de proteção, precisa de rede de apoio, né? Em especial porque é difícil, né? Porque muitas famílias são compostas exclusivamente por um único responsável, né, financeiro, e esse responsável, na maioria dos casos, é a mulher e que precisa trabalhar, então é necessário uma rede de apoio. A gente sabe que essa situação de ausências ela é geradora de violências, de negligências, então nós precisamos cuidar, de fato, de quem cuida. Já era, né, como eu disse, um problema que um desafio que a gente precisava enfrentar, e agora em relação à pandemia, a escala é maior. Então, acho que o controle social também, nesse momento, ele é fundamental para a gente entender que medidas estão sendo pensadas e tomadas e se elas estão sendo, de fato, eficazes para a gente conseguir reparar esses danos que foram ocasionados em razão da pandemia. Maíra, no princípio do programa, nós falamos do Pacto Nacional pela Primeira Infância, firmado pelo CNJ, pelo próprio Unicef e várias entidades que lidam com essa questão no país. Que avaliação a gente pode fazer do trabalho do Pacto até agora e que expectativas a gente pode ter de iniciativas para os próximos anos? Eu avalio que o Pacto tem sido um sucesso, né, na sua função de fato, implementar o marco legal da primeira infância, né? Esse é o objetivo maior e finalístico do Pacto, envolver o sistema de justiça nesse processo e, a partir daí, sim, né, criações, práticas, portarias, fluxos, né, um aprimoramento de políticas. E nesse momento em que a gente está pensando em possíveis caminhos para a mitigação dos efeitos da pandemia na vida das crianças, é super importante contar com o Pacto no fortalecimento e na qualificação dos fluxos dos serviços de atenção básica que tragam resultados positivos para as crianças. Então, eu acredito que esse seja um momento de pensar junto em estratégias para reduzir as desigualdades, para promover a equidade na primeira infância, justamente com essas políticas e serviços de atenção integrada para a criança. Então, nós notamos que desde 2019 o Pacto já ganhou bastante atenção
dos tribunais, né, que vem cada vez mais fortalecendo o seu poder de mobilização, ganhando mais signatários. Então, acredito que esse seja o momento de continuar fortalecendo o sistema de garantia de direitos, para responder não só às violências contra as crianças de maneira mais eficiente, mas também oferecendo uma assistência técnica, né, para que os atores do sistema de garantia de direitos eles tenham um conhecimento e uma capacidade maior de implementar as suas ações, atendendo, né, claro, o melhor interesse da criança. A sociedade civil tem se sentido muito acolhida e muito contemplada, né? E a justiça acaba tendo um papel bastante proativo na proteção, e não só mais esse de receber a criança quando dá violação de um direito, mas na busca da prevenção a esse dano, né? A essa violência. E essa preocupação com o desenvolvimento da criança para que ela se torne um adulto com todos os seus direitos preservados. E essa é uma mudança muito grande de olhar, né? Eu acho que o ganho assim, enorme para a sociedade, em especial para as crianças mesmo, e da essência do serviço como sujeito de direitos, é a gente trabalhar de fato em prol dela. E o pacto ele trouxe isso muito presente, ele trouxe isso muito na essência dele, esse compromisso de trabalhar pelas crianças, né? E aí, com relação à questão de renda do país, nós precisamos trabalhar em conjunto nesse momento, muito em conjunto nesse momento, a retomada econômica com a proteção social, né? É um momento bastante delicado, então as famílias, elas de fato vão precisar de renda, né? Tanto a vinda de trabalho, como aquelas que não, na ausência dessa renda do trabalho, vão precisar de um auxílio do governo mesmo, porque o Estado ele tem esse dever constitucional de proteção da família. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Maíra Souza, oficial de primeira infância do Unicef, e de Marta Volpe, assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq. Agora o link CNJ dá Notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Os vencedores da primeira edição do prêmio Prioridade Absoluta foram homenageados pelo CNJ no dia 1º de outubro. A premiação reconhece boas práticas no sistema de justiça e na sociedade, que valorizam os direitos das crianças, adolescentes e jovens. No eixo das medidas protetivas, venceram projetos que combatem a evasão escolar e apoiam mães em situação de rua. Entre os destaques do eixo das medidas infracionais estão projetos que trabalham pelos direitos básicos dos adolescentes privados de liberdade e que estimulam a leitura e a reflexão entre este público. No ano de 2020, a Justiça do Trabalho foi o segmento do Poder Judiciário que mais promoveu conciliações. 23% dos casos foram solucionados por meio de acordo. E se considerada apenas a fase de conhecimento, o índice aumenta para 45%. Os dados constam do relatório Justiça em Números 2021, ano base 2020, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que atende Amapá e Pará, apresentou o maior índice de conciliação do Judiciário, com 96% de sentenças homologatórias de acordo. No Judiciário como um todo, 9,9% dos processos foram solucionados por conciliação. As soluções para as consequências do desastre ambiental de Mariana, Minas Gerais, foram discutidas em uma segunda audiência pública. O rompimento da barragem do Fundão, em 2015, matou 19 pessoas e abriu um rastro de destruição que atingiu animais, a vegetação, o solo e a água ao longo de 800 quilômetros. As mineradoras responsáveis, Samarco Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, até hoje não atenderam às reivindicações das populações atingidas. Participaram das audiências pessoas atingidas, especialistas, representantes dos governos federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, de municípios impactados e da Fundação Renova, atual responsável pelas atividades de reparação e compensação. Uma terceira audiência pública está prevista para o final deste ano.
É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o documento mais completo do Poder Judiciário brasileiro, o relatório Justiça em Números. Em meio a adaptações e mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19, a Justiça brasileira manteve as portas abertas para as demandas da sociedade, principalmente pela via eletrônica, e os números deste relatório comprovam isso. A publicação anual da publicidade e transparência, as informações dos 90 órgãos do Poder Judiciário, entre cortes superiores, regionais, federais, do trabalho e eleitorais, além da Justiça Militar Estadual e tribunais de justiça. Confira o material nas redes sociais do CNJ. O futuro chegou. A Justiça, que já vinha se digitalizando desde a chegada do PJE, teve esse processo acelerado no último ano devido à pandemia. Uma decisão recente do plenário virtual do CNJ determina que os tribunais passem a trabalhar exclusivamente com ações eletrônicas. Assim, a partir de 1º de março de 2022, os tribunais brasileiros não poderão mais distribuir processos em meio físico. A tecnologia trouxe eficácia, celeridade e economicidade. Ferramentas como o Juízo 100% Digital, a plataforma digital do Poder Judiciário e o balcão virtual, que integram o programa Justiça 4.0, já são uma realidade em todo o país e serão responsáveis por suprir necessidades antes resolvidas presencialmente nas varas. Confira mais detalhes dessa decisão na publicação em nossas redes. E para finalizar, vamos falar sobre os novos temas nos concursos da magistratura. Conteúdos relativos ao direito da antidiscriminação, de minorias e o conhecimento de questões contemporâneas, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a Agenda 2030 da ONU, direito digital e domínio dos impactos políticos e econômicos da atividade judicial, são algumas das novidades. A iniciativa, aprovada no plenário virtual do Conselho, pode ser conferida em detalhes nas nossas redes sociais. Por hoje é só. Tchau, tchau! Você se lembra do nosso quadro Uma História? Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Meu nome é Célia Lara, eu sou juíza da Infância e Juventude da comarca de Lusiânia, em Goiás. A comarca de Lusiânia, ela fica no entorno sul do Distrito Federal. É uma comarca onde nós temos uma população muito grande de crianças e adolescentes em situação de extremo risco e vulnerabilidade. Nesses 7 anos de infância e juventude, muitos casos me impactaram e muitos casos fizeram que movimentasse toda a rede de proteção e que os judiciários, servidores, magistrados, todas as equipes envolvidas se dedicassem, se debruçassem ao máximo para resolver a situação da criança ou do adolescente que foi posta em juízo. Um caso, em especial, me impactou e me sensibilizou muito. É o caso da criança Gabriel. Gabriel foi abandonado pela sua genitora quando ainda era recém-nascido, ficou aos cuidados do genitor, que o deu, entregou para uma terceira pessoa, a chamada tia Jo. Tia Jo já era idosa e cuidou com muito carinho de Gabriel até os 6 anos, até que tia Jo também adoeceu e ficou acamada. A partir dos 6 anos, Gabriel, ele ficou responsável pelos cuidados daquela senhora que tanto o cuidou e amou até então. Então, a partir daí, junto com os vizinhos, Gabriel foi o responsável pelos serviços da casa. Gabriel, ele aprendeu a varrer a casa, a esquentar a comida, a alimentar a tia Jo, a lavar as louças, a cuidar, retirar o lixo da casa, a matar a sede da tia Jo. Então, ele era o responsável, a partir dos 6, 7 anos, pelos afazeres domésticos. Até que um dia, quando ele já estava próximo de completar 10 anos, Gabriel foi acometido de uma doença de pele muito grave. Gabriel, já desnutrido,
ele sofreu muito com essa doença e tia Jo, acamada, vendo o sofrimento daquela criança, chamou o conselho tutelar e fez o acolhimento daquela criança. Um dia, numa das atividades, assim que ele foi acolhido institucionalmente, nós fizemos um círculo restaurativo, um círculo de construção de paz no Juizado da Infância para trabalhar o ressignificado de família. E eu pedi, já que eram crianças que, em teoria, já estavam alfabetizadas, que escrevessem os valores, alguma coisa que era importante. Gabriel foi a única criança que não escreveu nada naquele papel e me devolveu em branco. E eu falei, por que você não escreveu? O que é importante para você? Ele falou, tia juíza, eu não sei ler e não sei escrever. Aquilo me impactou muito. Então, me fale o que é importante para você, que eu vou escrever no papel. E ele falou, o importante para mim é o amor. E a partir daí, eu escrevi no papel, fizemos o círculo e todas as nossas atividades foram voltadas também para o Gabriel, para que ele tivesse os seus direitos restabelecidos. Até próximo dos 10 anos, Gabriel nunca tinha frequentado a escola. Gabriel era um adulto criança e Gabriel nunca não se divertia. Gabriel esteve ausente de todos, tanto da família biológica, a família extensa, a sociedade, os poderes públicos estavam ausentes da vida daquela criança. Nós intensificamos os nossos trabalhos. Gabriel teve aos poucos a sua saúde restabelecida. Gabriel foi alfabetizado, foi destituído do poder familiar e Gabriel ainda sonhava em ter uma família. Já com aqueles direitos violados, Gabriel sempre mantinha um sorriso largo no rosto. Gabriel, uma criança muito especial. Até que um dia, Gabriel encontrou uma família. Gabriel foi colocado em família substituta na modalidade de adoção. Gabriel é uma criança tão especial, um adolescente tão carinhoso, com todos os desafios de uma adoção tardia. Gabriel foi inserido em uma família e hoje Gabriel tem pai, tem mãe e tem 3 irmãos. E um dia, concluindo já o processo de adoção, já vendo que ele assinava o seu nome, que ele conseguia ler, que ele não tinha mais aquela doença grave de pele, eu perguntei no dia da audiência em que foi encerrar o processo de adoção, Gabriel, o que é importante para você? Gabriel, com aquele sorriso largo no rosto, falou, tia juíza, você já esqueceu, o importante é o amor. Aí eu falei assim, Gabriel, que bom que você me lembrou isso. Então, essa história desse adolescente não me deixa desistir nunca. Gabriel hoje já completou 15 anos, segue com todos os seus desafios para superar a violação de direitos a qual ele foi submetido na primeira infância e na infância e na adolescência. E isso é uma mola propulsora para todas as nossas atividades na infância e juventude. A gente nunca pode se esquecer que o importante é o amor. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.